Eu sou Raquel Nogueira, PCNP da Diretoria de Ensino Suzano, e esta semana, entre 11 e 15 de abril, nós vamos ter o ATPC da semana B voltados para os componentes Inova, que são eles, Projeto de Vida, Tecnologia e Inovação e Eletivas. A supervisora do Inova na nossa diretoria de ensino é a Márcia Sasso. A nossa diretoria de ensino fica em Suzano e ela contempla as duas cidades, Ferraz de Vasconcelos e Suzano. Nós estamos, então, no núcleo pedagógico. Somos direcionados pela dirigente Mara Biotto e a diretora do núcleo pedagógico, Kátia Aires. Aula de trabalho pedagógico coletivo. Então, eu gostaria de fazer uma explanação rápida sobre os ATPCs anteriores. Então, o nosso primeiro ATPC de 2022 foi com o Carlos Magno sobre as ferramentas digitais. Depois, o nosso outro ATPC foi sobre reforço, recuperação e aprofundamento. ID e Luiz são de língua portuguesa, ali dentro da linguagens e códigos, e fizeram uma explanação maravilhosa sobre as avaliações externas SARESP 2021, ADE 2022. A Dani e a Flaviana são de matemática, e o último ATPC foi maravilhosamente contemplado pela história da legislação da educação, uma breve explanação, mas que já amplia o nosso olhar para os motivos reais de tantas mudanças, né? Mudanças que estão sendo colocadas hoje, 2022, mas que desde 1996 já estavam sendo solicitadas. Então, no último ATPC, anterior a esse, a Dani consegue fazer uma breve explicação sobre isso. E hoje, para esta semana, vamos falar um pouco sobre Inova. Eu sou PCNP de Linguagens Artísticas, meu nome é Raquel Nogueira, mas já fui professora em sala de aula desses três componentes, Projeto de Vida, Tecnologia e Inovação e Eletivas. Quando a gente pensa em Inova, alguns pontos são legais a gente centralizar. Primeiro, como eu me relaciono com problemas? Porque esses três componentes, eles estão voltados diretamente para a solução de problemas. Só que quando a gente tem uma relação com o problema, onde a gente ignora o problema, coloca um contrato, um concreto em cima do problema, a gente realmente vai ter um pouco de dificuldade. Para que a gente possa se adaptar às propostas dentro desses componentes, é importante que a gente revisite as nossas relações pessoais como professores com a questão dos problemas, para posteriormente a gente poder observar nos estudantes como que aquele estudante se relaciona com o problema. Quais são as estratégias que você observa naquele estudante para que ele solucione os problemas que aparecem dentro dos componentes da escola, né, dentro dessa comunidade escolar. Um outro aspecto que é importante é a forma que a gente e o estudante se relaciona com a questão da linha de tempo, passado, presente e futuro. É uma linha? É linear? Será que realmente é linear? Presente, passado e futuro. Como que a gente constrói um futuro a partir de uma série de referências do passado? E como que a gente constrói um futuro sem referência nenhuma do passado? Então, são algumas questões. Para que a gente possa desenvolver uma boa relação com o projeto de vida, tecnologia e eletiva, é imprescindível que a gente comece a olhar, então, como que o passado solucionou os problemas, como que o nosso presente está solucionando os problemas e como será que o futuro precisa se relacionar com os problemas. O componente projeto de vida ele é um componente irradiador, ele é um componente que trabalha de forma intencional as competências socioemocionais. Da mesma forma que a gente já faz dentro da sala de aula o trabalho do desenvolvimento intencional cognitivo. Aqui a gente tem uma explicação do Instituto Ayrton Senna aí, que é através do Color Code, com essas cores representando as macrocompetências. Então, basicamente, hoje, nós temos dentro do componente irradiador 5 macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo.
Cada macrocompetência tem as suas microcompetências. E aí vem a informação mais importante de todas, que é: cada ano série tem a sua competência priorizada. A competência socioemocional priorizada por uma questão neurológica, cognitiva, de desenvolvimento pessoal daquele ser humano que está em construção ali da sua unidade escolar. Então, o Instituto Ayrton Senna fez todo um estudo, contemplou e colocou isso dentro do material para a gente. Bom, para aqueles professores que não conhecem os componentes curriculares de projeto de vida, eu printei aqui duas páginas do caderno do professor de projeto de vida. Lembrando que lá no site da EFAP a gente tem acesso aos currículos, tanto do professor quanto dos estudantes. Esse print que eu fiz, da página 281 do caderno do professor, é da primeira série do ensino médio, do componente projeto de vida. Então, lá no componente projeto de vida, eu tenho competências socioemocionais priorizadas. Então, para o primeiro bimestre da primeira série, as competências socioemocionais priorizadas são curiosidade para aprender, empatia, autoconfiança, interesse artístico e determinação. E no próprio material, a gente encontra um quadro logo abaixo que vai esclarecendo como que é a situação de aprendizagem, quais que são as perguntas norteadoras para que essa situação de aprendizagem seja efetiva, os objetivos básicos e, lógico, a competência socioemocional que está priorizada naquela situação de aprendizagem. Então, aqui é a carinha de como vai aparecer para o estudante a situação de aprendizagem. Então, primeiro bimestre, primeira série do ensino médio, situação de aprendizagem 1. Então, qual que é o objetivo dessa situação de aprendizagem? É que o estudante possa fazer um levantamento, né, e que ele realize o levantamento dos conhecimentos prévios que ele tem sobre o componente curricular projeto de vida. Então, entende-se que esse estudante hoje, 2022, que está na primeira série do ensino médio, ele já teve no 9º ano, 2021, 8º ano, 2020, e ele já teve aí esses 2 anos anteriores desse componente. Então, precisa fazer um levantamento do que ele já sabe. Qual que é a competência socioemocional? Curiosidade para aprender. Então, dentro dessa situação de aprendizagem, tem 2 atividades, vai usar o caminho da curiosidade para aprender para que ele possa se abrir para o novo, que é o ensino médio. Eu vou voltar aqui um pouquinho nas competências socioemocionais priorizadas, para que a gente possa explanar de uma forma mais tranquila. E aí a gente olha aqui novamente, ó, ensino médio, primeira série do ensino médio. Quais são as competências socioemocionais priorizadas para esse ano série? Então, a gente tem lá, iniciativa social, opa, nós temos lá, empatia. Empatia é o grande desafio da humanidade. Muita gente acha que empatia é uma coisa e empatia é outra coisa. Autoconfiança. Autoconfiança é imprescindível. Autoconfiança é o assunto mais importante na vida de qualquer ser humano hoje. Então, nós temos organização, primeira série do ensino médio, organização, e curiosidade para aprender, que é o que está sendo contemplado na situação de aprendizagem 1 da primeira série, primeiro bimestre. Então, nesse quadro aqui, esse quadro, ele é um quadro muito importante, a qualidade dele está de acordo com o que a gente recebe, certo? No material da EFAP, mas ele está disponível dentro dos slides, e vocês podem olhar com carinho. Por quê? Porque esse quadro é importante para que o estudante saiba, é importante para que a equipe gestora da escola tenha acesso, é importante que os outros professores dos outros componentes tenham acesso. Por quê? Porque o componente projeto de vida, ele é um irradiador. Ele irradia para tudo. Então, se eu lá na minha matéria de Ciências da Natureza estou desenvolvendo uma competência cognitiva específica, eu olho aqui nesse quadro e falo assim, nossa, então, peraí, a minha competência cognitiva que está sendo desenvolvida pode ser trabalhada em paralelo com essa aqui organização, nesse primeiro bimestre da primeira série do ensino médio. Então, é a forma que os professores de todos os componentes conseguem
visualizar de uma forma ampla aí o desenvolvimento da competência socioemocional de forma intencional junto com as competências cognitivas. Então, eu vou fazer um outro recorte aqui de um outro formato para que a gente possa visualizar mais uma possibilidade. Abertura ao novo. Então, nos últimos anos aí, nós estamos, todos os seres humanos, idosos, adultos, adolescentes, crianças, e bebês, estamos todos aí com esse desafio que é desenvolver a macrocompetência abertura ao novo. Nossa, enorme desafio. Mas, Raquel, como que eu vou desenvolver a abertura ao novo? Então, existe aí a possibilidade de você começar a explanar o que é, né? Então, diz respeito a uma capacidade de ser flexível. E aí você fala, nossa, mas Raquel, eu não tenho flexibilidade nenhuma, eu não consigo nem visualizar o que é uma abertura ao novo. Calma. Então, as microcompetências, elas são indicadores de caminhos que podem possibilitar para você uma facilidade a olhar para essa macrocompetência que você precisa desenvolver de abertura ao novo. Isso para você adulto e para o adolescente, para quem achar que precisa desenvolver essa macrocompetência. Então, lá para o estudante, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa microcompetência, curiosidade para aprender, e de uma forma intencional eu vou desenvolver ela nesse meu primeiro bimestre, e a partir dessa microcompetência que eu vou caminhando para poder chegar e falar assim, bom, um pouco dessa abertura ao novo eu já consegui. Então, as microcompetências socioemocionais para que a pessoa tenha a macrocompetência, abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Então, quando a gente olha lá no quadro, a gente volta lá para aquele quadro, e aí vamos observar, então, quais são os anos séries que têm essas microcompetências priorizadas no currículo, no caderno do projeto de vida e que os outros professores dos componentes podem usar a favor, certo? Então, nós temos curiosidade para aprender no 7º ano e posteriormente na primeira série do ensino médio. Imaginação criativa nós temos no 7º ano e posteriormente na terceira série do ensino médio. E interesse artístico nós temos no 8º ano e posteriormente no 2º ano do colégio, certo? Isso não significa que nas outras anos séries ele não tenha a possibilidade de desenvolver as outras competências socioemocionais, muito pelo contrário, são oportunidades. Mas esse recorte que eu estou trazendo para vocês é sobre a construção do currículo de projeto de vida feito com todo o estudo do Instituto Ayrton Senna. Então, o Instituto Ayrton Senna faz um recorte, faz um estudo, e ele distribui essas competências socioemocionais de acordo com esses anos séries, e você identifica elas nas situações de aprendizagem. E isso está indicado no material. Então, eu faço mais vou afunilando. Abertura ao novo macrocompetência, aí tem 3 microcompetências e eu escolho uma microcompetência que é a imaginação criativa. Muita gente acha que criatividade é um dom. Isso é um mito, gente. Criatividade não é dom. Criatividade é um processo criativo que tem várias etapas para que a gente possa se tornar uma pessoa criativa. Então, quando a gente começa a pensar em criatividade, imaginação criativa. Primeira pergunta, para que alguém tem que ter uma imaginação criativa? Para solucionar problemas. Então, a forma que eu me relaciono com o problema é que vai me dizer o quanto eu vou precisar ser criativo. Para que eu possa ser criativo, eu preciso entender qual é a minha relação com problemas. Como que eu mapeio um problema? Como que eu identifico um problema? Porque às vezes o problema ele é apresentado para mim de uma forma e não é o real problema. Então, como que você se relaciona com o problema, né? Por todas as nossas relações, hoje, nós precisamos desenvolver abertura ao novo. E um dos caminhos é a imaginação criativa. E para que eu tenha imaginação criativa, eu preciso entender qual é o processo criativo para desenvolver a minha imaginação. Sair do campo da fantasia e entrar na imaginação criativa para daí, então, ter o poder de ação, agir, colocar mão na massa.
pausa para que a gente possa olhar um pouco para tudo que a gente está passando, né? Hoje nós estamos com as escolas 100% funcionando, todos os estudantes dentro da escola, os professores, as pessoas vacinadas, estamos aí em uma etapa pós-pandêmica, né? Então, é imprescindível que a gente possa perceber que a adaptação, ela é importante. Quando a gente começa a pensar em adaptação, depois de tudo que aconteceu, tá, gente? Então, a gente passou por uma série de coisas, todos nós passamos, cada um passou dentro da sua particularidade, os estudantes passaram, e os estudantes, eles são crianças. Então, a adaptação, ela é importante. E quando a gente fala em se adaptar, tem a questão de sentir. Então, a gente tem uma microcompetência socioemocional que se chama, por exemplo, tolerância ao estresse. Quando eu penso em tolerância ao estresse, está tudo bem você sentir estresse. Porque nós hoje, 2022, estamos saindo de algo que é chamado de estresse pós-traumático. Então, estresse pós-traumático, existem sintomas físicos, existem sintomas emocionais, existem sintomas mentais, sentimentais. Está tudo bem sentir. É importante que a gente possa enfatizar isso para o estudante. Está tudo bem sentir. Mas o passo 2 está tudo bem sentir, respira, sente, e o passo 2 decodifica. Decodifica, expressa, escreve, canta. Interesse artístico. Arrume uma forma de colocar para fora aquele sentimento que você está sentindo, estressante e que não é tão agradável para o seu bem-estar. Isso é desenvolver de forma consciente as competências socioemocionais. Quando a gente passa da adaptação, a gente começa a pensar, então, que assim, ok, o passado teve uma série de experiências, então a gente tem que assimilar tudo o que aconteceu. E o que a gente não pode esquecer? Que a assimilação leva um tempo. A assimilação é uma etapa e leva um tempo. Então, vocês vão assistir esse ATPC de 45 minutos e vocês vão precisar de um tempo de assimilação. Da mesma forma, os estudantes. Com todos os últimos acontecimentos, dentro da vida particular dele, dentro da vida estudantil, né, dele, dentro da vida acadêmica dele, ele tem que se adaptar e ele tem que assimilar. E o próximo passo, após essa assimilação, é que a gente possa fazer uma síntese e entender que o que a gente viveu, da forma que a gente viveu, nunca foi vivido, né? Nunca foi vivido. E que ele é um ser único. E que ele precisa construir, sem referência, um novo caminho. Que você precisa construir sem referência, né? A gente tem o passado, mas muitas coisas do passado, na verdade, são duas perguntas, né? A primeira pergunta é: como que a gente constrói o futuro a partir das referências do passado? E aí vem uma segunda pergunta: como que a gente constrói o futuro sem as referências do passado? E a partir dessas duas perguntas, a gente poderia fazer muitas outras perguntas, certo? Então, para a gente poder recordar duas coisas importantes, é que a IFAP, o CMSP, ele está construindo, então, os ATPCs baseados em esclarecer para a gente o que é a SAFE, sequencial, ativo, focado, explícito, certo? E que a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a expansão do novo ensino médio, e o Inova, ele está dentro do novo ensino médio no itinerário formativo, certo? Então, essa é basicamente a estrutura que a gente tem hoje no ensino médio. Bom, todos os professores precisam entender que todos os bimestres o professor de projetos de vida vai trabalhar com esses estudantes a necessidade de uma autoavaliação socioemocional. Então, por exemplo, autoconfiança é uma competência socioemocional priorizada no 6º ano e no 2º ano. Então, esse estudante, todos os bimestres, esse estudante do 6º ano, ele vai olhar lá no primeiro bimestre, de 0 a 4, que nota ele se dá para autoconfiança. Ah, eu me dou 1. Ok, 1. Por quê? Então, ele tem que fazer uma rubrica. Por que ele se dá 1? Aí ele justifica.
No segundo bimestre, ele vai olhar para aquela mesma competência, a autoconfiança. E hoje, no segundo bimestre, depois de tudo que a gente viveu, que nota você se dá? Ah, me dou 3. Ótimo, tranquila. E aí, sai de férias, retorna, no finalzinho de setembro ele vai fazer de novo. E a autoconfiança agora em setembro de 2022? Como está a sua autoconfiança? Ah, e caiu para 2. Opa, 1, 3, 2. Então ele tem um mapa, ele consegue fazer um gráfico da oscilação dessa autoconfiança do ponto de vista pessoal dele. E para a gente ir encerrando essa questão do projeto de vida, eu gostaria de dizer para vocês que o projeto de vida está com um aplicativo novo, 7 Waves, a gente tem algumas lives aí disponíveis, façam uso, acessem, é uma ferramenta, mais uma possibilidade aí para a gente trabalhar. Pausa, para a gente entrar um pouco em tecnologia e inovação. E aí, tecnologia e inovação. Quando a gente começa a pensar em tecnologia, acho que algumas coisas elas começam a ficar bem legais, que é, por exemplo, tecnologia não precisa ser necessariamente alguma coisa eletrônica, né? Isso é bem bacana, começar a ver as pessoas adultas, os professores e os gestores começar a entender isso. Então, basicamente, a gente volta de novo para aquela questão de como eu me relaciono com os problemas, né? Então, para que a gente desenvolva a tecnologia, para que a gente desenvolva inovação, eu preciso ter um problema, né? Os problemas, eles não são tão ruins, assim. Os problemas, eles são o grande norteador da solução, certo? Então, para solucionar problemas, precisamos ter criatividade. Então, todo o material de tecnologia e inovação, ele é construído baseado nessa frase aqui, ó, que o estudante possa usar a criatividade para resolver problemas. E quando o estudante começa a usar a criatividade dele para resolver os problemas que são trazidos pelo professor, o professor, ele é um perguntador, né? O professor, ele o professor é quem traz o problema, né? O professor problematiza a situação para que o estudante possa, dentro de si, encontrar a criatividade para solucionar aquele problema que foi trazido pelo professor através das perguntas. Então, o estudante, ele precisa ter o direito, né, de expor as ideias dele no grupo, de criar, imaginar, realizar e compartilhar. E, gente, realizar é muito importante, né? É a ação, é colocar a mão na massa, sair do campo das ideias, sair um pouco da teoria e começar a fazer, prática, né? Bom, todos os cadernos de tecnologia e inovação, de todos os anos séries, a primeira proposta é que no primeiro bimestre, a primeira aula seja uma aula de acolhimento. E que nessa aula o estudante possa se perceber como presença na internet. E olhar como é que ele ocupa esse espaço na internet, como é essa presença dele na internet. Como é? Então, a primeira coisa dentro do currículo de tecnologia e inovação de todos os anos séries é que os professores possam fazer com que os estudantes, nesse momento de acolhimento, olhem para a presença dele hoje na internet. Então, eu fiz um recorte aqui da primeira série do ensino médio. Então, primeira série do ensino médio, situação de aprendizagem, onde a metodologia ativa proposta ali naquela situação de aprendizagem do primeiro bimestre é aquela de aprendizagem baseada em desafios. Então, lá no material, ela já vem dizendo qual que é a metodologia ativa proposta e a temática, certo? E os 3 eixos básicos para que aquela situação de aprendizagem de tecnologia e inovação possa ser trabalhada na primeira aula do primeiro bimestre, da primeira série do ensino médio, é que o estudante possa se engajar, que ele investigue o poder da investigação e que ele tenha ação, certo? Aí, após essa proposta do acolhimento, nós temos essas perguntas, que são perguntas norteadoras, são perguntas essenciais, e cada uma dessas perguntas está em uma situação de aprendizagem do primeiro bimestre, da primeira série do ensino médio. Então, olha essas perguntas como elas são provocativas, olha como elas são estimulantes.
O que me influencia me constitui? Como ter uma atitude ética nos ambientes virtuais? É possível programar uma máquina para executar tarefas? Como os diferentes tipos de energia movimentam as máquinas simples? Então, cada uma dessas perguntas é uma pergunta norteadora dentro de tecnologia e inovação nas situações de aprendizagem. Isso está bem explicitado ali no nosso material. Quando eu começo a pensar nas competências e habilidades que a gente precisa desenvolver, então nós temos uma competência aqui, um eixo de letramento digital, que dialoga diretamente com língua portuguesa. Olha que coisa linda, né? Compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética, de maneira crítica. Isso é o que a gente mais deseja para todos os seres humanos desse planeta, né? Então, olha que competência, olha que habilidade valiosa e rica está disponível aí dentro das habilidades de tecnologia e inovação, é uma delas, né? Então, tecnologia e inovação trabalha com as metodologias ativas. Quem não conhece, é legal conhecer, tem algumas propostas, tem algumas indicações, certo? E aí, pausa, para que a gente possa olhar um pouco para eletivas. Vamos olhar um pouco para eletivas, né? Eletivas é a grande oportunidade da criação, eletivas é o olhar para essa comunidade escolar. Então, a eletiva, ela é a oportunidade de o professor poder perceber os problemas da comunidade escolar, os problemas das relações da comunidade escolar e provocar nos estudantes um estudo científico, né, um estudo cultural da realidade interna da escola. Então, esse quadro aqui é um quadro bem interessante, eu peguei ele lá no site do Inova, uma explicação sobre a eletiva, então ele está demonstrando aí as etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. Esse momento que nós estamos vivendo aqui em abril, nós estamos entre a etapa 5 e a etapa 6, que é a execução, é o momento em que o professor, ele já está com esses estudantes modulados dentro da sala, e cada estudante dentro do seu ano série, mas unidos por afinidade após essa feira, e aí agora eles estão realizando, fazendo, né? Então, a construção do plano de aula é importante, e alguns tópicos do plano de aula é uma ementa rápida, um título, qual foi o título que você colocou, quem são os professores, a ementa, uma justificativa para a construção da seletiva, quais são os objetivos, as habilidades desenvolvidas, e atentem-se que, assim, o professor que está propondo aquela eletiva, ele pode usar, inclusive, habilidades de outros componentes. Então, é legal que a gente possa ter acesso, inclusive, às habilidades essenciais dos outros componentes, para que a gente possa trabalhar também na construção. Então, e os eixos temáticos vêm aí, que são basicamente 4, investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos, lembra lá da relação com o problema, processos criativos e empreendedorismo, certo? Esses eixos temáticos, eles aparecem, inclusive, nos aprofundamentos do ensino médio também. E aí, para continuar essa construção do plano de aula, a gente tem ali a metodologia, os recursos didáticos, eixos temáticos, e tudo isso para que a gente possa construir uma culminância. E aí a semana de culminância é entre 13 e 24 de junho de 2022, certo? Então, esse aí vai ser o período para que as escolas possam fazer suas culminâncias. E é a grande oportunidade do estudante expor o que ele conseguiu captar de toda a proposta, certo? Bom, o grau de engajamento, ele é o formato de avaliação
para os 3 componentes que eu fiz aí uma breve explicação agora, uma breve conversa, né? Não é nem uma explicação, porque eu tenho certeza que vocês sabem mais que eu, mas é uma conversa, né? Então, fizemos uma conversa sobre projeto de vida, fizemos uma conversa sobre tecnologia e inovação, e fizemos uma conversa sobre eletivos. Esses 3 componentes, eles são colocados na sede a avaliação no formato de engajamento. Então, nós temos 3 tipos básicos de engajamento, que é o engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Todos esses engajamentos, eles têm como primeira palavra, uma palavra importante, comprometeu-se. Então, comprometeu-se de forma produtiva, comprometeu-se de forma parcial, comprometeu-se pouco. Então, esse é o formato de avaliação proposto aí na sede para esses 3 componentes. Certo? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Quero agradecer bastante a todos vocês. Coloquei algumas fontes aí que pode contribuir com o olhar, né, de vocês para metodologias ativas, para esses componentes. E gostaria de agradecer especialmente, com muito especial mesmo, ao Gelson, a Josi, que está com a gente agora em Educação Especial, agradecer ao Carlos Magno, a Márcia Buto e a Thaís, que são os PCNPs focais desses componentes, agradecer a Márcia Tasso pela gentileza, a nossa dirigente, a nossa diretora Kátia Aires, que é uma pessoa super generosa. Gente, muito obrigada. O nosso núcleo pedagógico está se recompondo com pessoas novas, maravilhosas, cheias de vontade. E nós fomos muito bem recebidos pelas pessoas que permaneceram para nos ter aí como fonte de inspiração e sabedoria. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo TTT.